7 anos, durante 6 anos ininterruptamente, esta série de conferências das Vozes da Primavera foi feita durante 6 anos ininterruptamente, presencialmente. Depois houve o problema da pandemia, durante um ano não fizemos, e depois voltámos a fazer em 2021 e em 2022. Depois houve um interregno e agora, em muito boa hora, a Alexandra, com a colaboração, enfim, de várias outras pessoas, ressuscitou esta realização anual, que espero que se repita por muitos e bons anos, a começar pelo ano que vem, e que não haja mais interrupções, e que nós nos possamos todos encontrar, os interessados por estes assuntos, nos possamos encontrar presencialmente ou através enfim, à distância, através da internet. Bom, vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Conseguem ver? Sim, sim. Pronto. Bom. Sim. E, portanto, eu venho falar sobre um tema de que toda a gente já ouviu falar, um género, ou mais precisamente, enfim, do ponto de vista dos estudiosos da literatura oral, um subgénero que seriam as lendas urbanas. Toda a gente já ouviu falar de lendas urbanas, ou com outras explicações, com outras terminologias, lendas modernas, mitos urbanos. Toda a gente sabe mais ou menos o que é isso, embora haja, na verdade, muita confusão no que é que serão estas lendas, e os estudiosos tenham tentado precisamente definir o que é que será este grupo, se é que ele existe. O se é que ele existe sou eu a dizer, porque, enfim, aqueles que estudam estas coisas em geral acham que sim. Há mesmo um subgénero chamado lendas urbanas. Ora, eu agora porque tenho aqui umas coisas para ler, vou tentar parar isto, mas espero que vocês, vamos lá ver, vocês continuam a ver-me agora, certo? Sim, sim. Certo. Tens que ir a partilhar ao sino. Não, mas eu agora não quero partilhar, é que eu tenho aqui umas coisas escritas. E para não ter o papel na mão, tenho aqui umas coisas escritas, então vou ler, para não estar, porque é mais interessante, acho eu, estar a ouvirem do que estarem a tentar ouvir e ler ao mesmo tempo. Bom, desde a segunda metade do século XVIII, que se iniciou na Inglaterra e na Alemanha, o interesse pela tradição oral. Não é por acaso que isto tenha começado nesses países, eram os países onde estava a começar a Revolução Industrial e onde se estava a assistir a uma grande alteração na sociedade, que noutros países, como é o caso de Portugal, só se deram, enfim, 50 ou mesmo 100 anos depois. A Revolução Industrial. E é nessa altura em que vem imensa gente das aldeias para as cidades, gente que vem ser acumulada em bairros, com casas muito caras, e que as pessoas que vinham trabalhar nas fábricas não tinham dinheiro para pagar, pelo que tinham que viver uma família, por exemplo, num quarto. E uma família na época era pelo menos 4 pessoas. Quartos, portanto, sem condições, casas sem condições,
cidades cheias de fumo, mau ambiente, falta de saneamento básico, demasiadas pessoas, delinquência, motivada ao facto de todas estas pessoas desenraizadas que vêm para as cidades, e começa a nascer uma nostalgia do passado. Uma nostalgia de um passado perfeito, que seria obviamente um passado anterior ao século XVIII, um passado anterior até ao Renascimento, um passado na Idade Média, onde todos seriam felizes e os camponeses sabiam como se comportar, não vinham para as cidades, aborrecer os citadinos. E começa, portanto, entre a elite este interesse por conhecer as raízes da pátria ou da região que estavam perdidas ou que se começavam a perder em finais do século XVIII. Na Alemanha, chama-se a Alemanha e a Inglaterra. Em países como em Portugal, nós continuávamos a dormir felizmente, nada sabíamos das coisas e assim como o romantismo escrito só chegou a Portugal muito tarde, enfim, nunca antes da década de 1820, também o interesse pela tradição oral não começa antes. Bom, mas na Alemanha e na Inglaterra isto não era assim. E o interesse pela tradição oral radicou desde sempre no interesse pelo passado e pelas sobrevivências que esse passado medieval ou mesmo anterior tinha na atualidade. Entre os camponeses, muito mais raramente entre os habitantes de pequenos centros urbanos, vilas, nunca grandes cidades. E seriam esses camponeses e esses operários de pequenas oficinas de vilas, seriam esses que os estudiosos da literatura oral de finais do século XVIII queriam ouvir. Eram esses camponeses que, nas suas tradições, exprimiam aquilo a que Herder vai chamar a essência da pátria. Porque a burguesia e a nobreza tinham-se deixado há muito tempo contaminar por aquilo a que nós hoje chamaríamos a globalização. E que eles não chamavam globalização, mas era exatamente a mesma coisa que eles pensavam. O que é que diziam estas pessoas, estes teóricos? A cultura das classes dominantes era, na época, estamos a falar, portanto, na segunda metade do século XVIII, era um misto de cultura copiada da cultura greco-latina e de uma cultura copiada da França. E isto era a situação, segundo eles, estes estudiosos, de todas as classes dominantes em toda a Europa. Do modo, aliás, que um burguês ou um nobre, por exemplo, de Moscovo, de Berlim, de Londres ou de Lisboa, seriam todos o mesmo. E, pelo contrário, não sabiam aquilo que tinha a ver com as suas respectivas pátrias. Muitas vezes nem sabiam falar a língua dos camponeses. Essas pessoas, portanto, tinham perdido as suas raízes. E daí provinha a decadência das sociedades contemporâneas. Não é por acaso que Rousseau é um autor desta época. Não é? A falta de nervo, a falta de força dos dirigentes, a sua falta de compreensão da massa do povo, que essa sim, a grande massa do povo, conservava a sua cultura. A falta de comunicação entre essas classes da sociedade, que depois, aliás, levaria à Revolução Francesa. E desde o início do estudo das tradições, há, portanto, a ideia de que a literatura oral, transmitida de boca em boca pelos explorados ao longo dos séculos, é necessariamente uma literatura rural e ligada ao passado. E que é nessa literatura que está a essência da pátria. É essa literatura que interessa estudar, que interessa recuperar para renacionalizar
renacionalizar as classes dirigentes e a cultura das classes dirigentes, nomeadamente a literatura culta produzida pelas classes dirigentes, a literatura escrita. O interesse pela literatura oral é, portanto, algo que, começando no século XVIII, tem um aspecto político muito importante, filosófico e político. Herder, o filósofo alemão Herder, foi, aliás, quem na época melhor sistematizou estas ideias em vários escritos desde 1773. Herder é um autor hoje pouco lido, mesmo pelos estudiosos da literatura oral, e, na minha opinião, deveria ser muito mais. Porque é de Herder que provém muitas das ideias, por vezes erradas, mas muitas das ideias que todos nós, especialistas e não especialistas, temos sobre o que é a literatura oral. Vejamos então alguns excertos das obras de Herder, começando por um excertozinho de um primeiro artigo que ele publicou sobre o assunto no ano de 1773. Estão a ver? Sim, sim, estamos. Pronto. Isto, portanto, é do primeiro artigo que ele publicou sobre esta questão. Sobre o oceano e as canções dos povos antigos. Eu não vou explicar o que é o oceano, porque por acaso também não interessa muito. É um falso, é um texto publicado no século XVIII e que é apresentado pelo seu autor como sendo produzido a partir da tradição oral, mas assim não era. Só um momentinho que eu vou tomar água aqui na garrafa e vou buscar ali outra. Bom, e diz, portanto, Herder, em 1773, conheço em mais de uma província da Alemanha canções populares, locais e dos camponeses, que não teriam nada que invejar a muitas daquelas, isto é, às canções dos povos antigos ou não civilizados, a que Herder, neste artigo, se refere antes com muito apreço. Canções que não teriam nada que invejar em termos de vivacidade e ritmo, engenho e força da linguagem. Portanto, canções populares, locais, vistas como próprias de determinados lugares e que só se cantam em determinados lugares, e canções dos camponeses. Mas quem as recolhe? Quem se ocupa delas? De canções do povo, de canções cantadas pelas ruas, becos, mercados de peixe, de canções simples dos camponeses, de canções muitas vezes com erros na contagem das sílabas e com rimas péssimas. Quem tem vontade de as recolher? Os poemas mais antigos e verdadeiros desaparecerão completamente devido à sempre maior difusão da chamada cultura, como já desapareceram tesouros análogos. E está aqui, escarrapachado, em 1777, aquilo que nós pensamos. A tradição oral é uma coisa que se está a perder, a tradição oral é uma coisa dos camponeses, das pessoas, dos explorados, e é preciso ser recolhida porque isto vai desaparecer. E estas coisas têm a ver conosco. E este género, Herder refere-se à poesia oral, que era aquilo que lhe interessava mais recolher, a poesia, poderia infundir um pouco de simplicidade aos nossos poemas líricos, às nossas odes e canções. Ele está a referir-se, obviamente, aos poemas líricos escritos da burguesia e da nobreza que escrevia.
poderia acostumar-nos a assuntos mais simples, a temas mais nobres. Em resumo, poderia libertar-nos destes ornatos opressores que se tornaram quase lei. E os ornatos opressores era a imitação dos autores gregos e latinos e também dos autores franceses neoclássicos. Veja em que estilo horaciano artificioso caímos nós. Nós, os alemães, o Ossian, as canções dos selvagens, dos trovadores, baladas e poesias camponesas poderiam levar-nos por melhor caminho. E em 1777, eu estava a dizer que a outra era de 77, mas eu acho que a outra era de 73, desculpem lá, o outro texto. Este é que é de 1877, em que há claramente a preocupação nacionalista de como estas coisas são importantes para os povos e para unir os povos e para, digamos, consolidar ou mesmo criar a sua independência. É preciso não esquecer que em 1777 a Alemanha era um conjunto de pequeninos estados e que só um século depois, em 1870, é que a Alemanha se uniu. Pronto. Grande reino, reino de 10 povos, Alemanha, não tens um Shakespeare, não tens sequer canções dos teus antepassados de que possas orgulhar-te? Suíços, suevos, francos, bávaros, westfálios, saxões, prussianos, nenhum de vós tem nada. A voz dos vossos antepassados apagou-se e vive calada no pó, a voz dos antepassados. Povo de valorosos costumes, de nobres virtudes e línguas, não tens vestígios da tua alma dos tempos passados? E a alma dos tempos passados está na literatura. E, obviamente, os tempos passados é que eram onde a alma, a essência da pátria estava perfeita, uma vez que ela hoje está abastardada. Não tenhamos dúvidas. Esses vestígios existiram, talvez ainda existam, só que jazem na lama, são desconhecidos e desprezados. Temos de agir, de recolher, de procurar, antes de sermos todos ensinados à maneira dos clássicos, de cantarmos canções francesas, de dançarmos minuetes franceses ou de escrevermos todos hexâmeros e odes horacianos. E um pouquinho mais abaixo diz algumas coisas, não já especificamente sobre a Alemanha, mas algo que se tem aplicação a toda a literatura oral de todos os povos. Todos os povos rudes cantam e agem. Cantam o que fazem e cantam ações. As suas canções são o arquivo do povo, o tesouro da sua ciência e da sua religião, das suas teogonias e cosmogonia, das ações dos seus antepassados, perdão, e dos acontecimentos da sua história. São o decalque do seu coração. Imagem da sua vida doméstica, na alegria e na dor, no leito nupcial e no túmulo. Portanto, uma pequena coletânea de canções recolhidas da boca do povo seria o melhor caminho para conhecer cada nação. Nessas coletâneas da literatura oral, tal como a história natural descreve ervas e animais, assim os povos se descreveriam a si próprios. E depois, mais à frente, só mais um bocadinho, na introdução das canções populares, das Volkslieder de 1779, que é uma antologia de poemas de todo o mundo que ele conhecia, porque é preciso termos muita atenção que ele tinha, obviamente, uma preocupação nacional, mas tinha também uma abertura ao mundo muitíssimo maior do que os seus seguidores a partir de princípios do século XIX tiveram. As canções populares são uma antologia de poemas da tradição oral que ele conseguiu recolher, enfim, compilar através de coisas escritas
E a maioria dessas canções populares nem sequer são alemãs. A maioria são escocesas e inglesas, porque na época havia muito mais coisas publicadas da Grã-Bretanha, mas também tem canções, por exemplo, de Madagascar, do Peru, da Lapónia, e a todas elas ele trata do mesmo modo, com o mesmo interesse de conhecer, através dessa poesia, a essência de cada um daqueles povos. E é precisamente de essência de que se fala aqui neste excerto. No passado, a poesia vivia no ouvido do povo, nos seus lábios e na harpa dos cantores vivos. Cantava histórias, acontecimentos, segredos, maravilhas, premonições. Era a quinta essência das características de um povo, o traço distintivo da sua língua e da sua terra, das suas relações e dos seus preconceitos, dos seus sentimentos e das suas aspirações, da sua música e do seu ânimo. Era a quinta essência das características de um povo, o traço distintivo da sua terra. Bom, e finalmente, um bocadinho, um outro certozinho das canções que, desculpem lá eu agora estar com este repousado na boca, mas é que me está a doer muito a garganta já desde ontem e não sei como é que isto vai ser agora. Vamos ver. Esta frasezinha, onde está muita do interesse, ou melhor, da falta de interesse, está expresso muita da falta de interesse que o folclore contemporâneo teve e que explica porque é que só numa época muito tardia é que o folclore, a tradição das cidades, começou a ser estudado. E que é aquela frasezinha aí no fim, o povo não significa a plebe dos becos, que não canta e não faz poesia, mas grita e estropia os versos. E é preciso ter aqui em conta que quando ele fala de a plebe dos becos, ele está a pensar naquilo que nós hoje, por exemplo, em Portugal, chamaríamos a gentinha que mora nos bairros sociais. Isto é, aquela gente ordinária, de maus costumes, sem interesse, que a única coisa que querem é ouvir música de terceira categoria, ouvir as telenovelas na televisão, que não têm cultura, que não têm qualquer ligação com o passado, nem com o presente. Esta gente não interessa. É aquilo que Herder está aqui a dizer, esta gente não interessa para procurarmos a essência da pátria, porque esta gente já não sabe nada. Veio das suas aldeias, por vezes já são a segunda ou a terceira geração na cidade, não estão integrados, não aprenderam coisas novas, a não ser as coisas más que não interessam. E aquilo que fazem não é poesia, é gritar e estropiar os versos. Eu depois tinha aqui um bocadinho aqui sobre, para mostrar que estas coisas não são uma coisa do passado. As declarações, as pessoas, enfim, portuguesas lembrar-se-ão que em 2012 o governo de Passos Coelho decretou a fusão ou extinção de muitas freguesias. Para as pessoas que não sejam de Portugal, portanto, freguesia é uma espécie de subdivisão do município. E este governo, em 2012, enfim, com teoricamente o objetivo de diminuir os custos do Estado, fundiu muitas freguesias. E então, o que é que este senhor, que era o presidente da Associação Nacional de Municípios, diz numas declarações ao canal TVI no dia 10 de 3 de 2012. Isto é uma coisa que está online, eu transcrevi o que ele diz. Nós, as freguesias, somos as raízes do nosso povo. O Herder
lá no outro lado estaria contentíssimo lá no assento etéreo a que subiu. E estas raízes que as freguesias representam, não. Porque isto é ele a falar, não é? Eu estou a transcrever tal e qual como está no vídeo. São as raízes, ou seja, as freguesias são as raízes que alimentam a seiva da nação, não a consomem. Portanto, nós não estamos a gastar dinheiro ao Estado. As freguesias, então, vão manifestar-se em Lisboa no dia 31 deste mês com uma manifestação etnográfica. E o que era esta manifestação etnográfica? Foi um grande desfile de todas as freguesias que iam ser extintas, que mandaram ranchos folclóricos, grupos etnográficos, para virem demonstrar com as nossas raízes, os grupos de folclore, bandas de música. Estas bandas são bandas de música, não são bandas no sentido moderno, são bandas de música, pronto, aquele tipo de banda, daquelas bandas que tocam ou que tocavam nos coretos, portanto, que tocam música, enfim, tipo valsas e coisas assim. Tunas, todos os movimentos culturais, que são em grande parte dinamizados pelas juntas de freguesia, vão manifestar-se de forma pacífica, ordeira, demonstrando ao nosso povo e lembrando ao nosso povo, nomeadamente da nossa capital e dos grandes centros urbanos, ou seja, que estão descaracterizados, lembrando-lhe onde estão as nossas raízes. E como eu estava a dizer, Herder, lá no túmulo, devias ter ficado contentíssimo ao ouvir estas coisas. Bom, eu agora vou aqui parar esta, para ler aqui mais umas coisas. Pronto, portanto, o interesse pelas tradições existentes não no campo, mas nas cidades, e por tradições que não pretendam remontar a séculos longínquos e que, pelo contrário, pareciam coisas modernas, é algo que só muito pontualmente se vê entre os estudiosos da literatura oral até à década de 1940. Até aí, a ideia que, sobretudo, foi a dos estudiosos da literatura oral é de que Herder tinha toda a razão. Estudar a literatura oral é estudar a literatura dos campos, é estudar, dentro da literatura dos campos, tudo aquilo que pareça o mais possível ligado a séculos passados, à Idade Média, e então, se for ainda anterior à Idade Média, ainda mais contentes os estudiosos ficam. É nessa década de 1940, que se começa a verificar um interesse pelas tradições não rurais e, sobretudo, por tradições que começaram a ser vistas, né, pelos autores dessa década de 40 como criações recentes, criações modernas, e que, por essa característica, deveriam ser visivelmente valorizadas, por serem coisas modernas, mas por começarem, digamos, eram tradições, não eram invenções, mas que modernas, mas que se começavam a comportar como as coisas antigas, isto é, a viver em versões diferentes. E que, portanto, e isto aqui eu acho que há um aspecto corporativo importante neste interesse destes estudiosos, porque provavam que a criatividade da tradição se mantinha e que, portanto, os estudiosos da literatura oral não eram obrigatoriamente uns investigadores de coisas do passado, vistas por muita gente na época de 40, como coisas bafientas, coisas, sobrevivências de um tempo longínquo, medieval, ou anterior, e que a modernidade industrial do século XX começava a olhar com desprezo. Ao contrário do que acontecera com os eruditos do início da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e princípios do XIX, que esses olhavam
aconteceu. Já vai desconfiar. Não é aqui, é lá. Mas é uma boquinha doce. Vou dizer que. Ele não tem consciência, não tem. Na realidade, a gente aqui, escutando estas pessoas, escutamos a nossa raiz. É verdade. Faz parte da caminhada. Na estética, no linguístico. Estamos a ter aqui um pequeno problema, que o professor ficou, portanto, bloqueado. Eu já lhe mandei uma mensagem e eu penso que pronto. Já está. José Joaquim. Bom, agora desculpem lá, é o que faz a gente falar à distância. Portanto, estava eu a dizer que, portanto, nesta altura de finais da década, enfim, princípios da década de 40, que começa este interesse pelas tradições que as pessoas começaram a achar que eram coisas que existiam, não, que eram coisas, na verdade, que elas recolhiam muitas vezes já nas cidades e que provavam que, portanto, a criatividade não teria morrido, a criatividade não era da tradição oral, não era uma coisa do passado e que, portanto, estes estudiosos que tinham, no fundo, que viver destes estudos, na década de 40, tinham, digamos, eram alguém também eles modernos, isto é, não se limitavam a estudar coisas velhas e bafientas e que na época começavam a ser desprezadas como coisas do passado e sem interesse, e que, portanto, mas que, pelo contrário, eram coisas modernas. É por isso que, e interessantes, porque mostravam como a sociedade contemporânea era uma sociedade interessante. Bom, isto, repito, em contraste com as ideias de autores como Herder, que em finais do século XVIII achavam que a sociedade atual era uma desgraça, aquelas cidades cheias de gente, cheias de fumo, com os esgotos a correr a céu aberto, com demasiada gente. Aquelas cidades aquilo era uma sociedade muito, muito, muito desagradável. A sociedade da Idade Média que era boa. Nos anos 40, do século XIX, nós já estamos numa ideia de sim, sim, a modernidade é uma coisa muito boa. É por isso que o objeto fulcral de interesse destes estudiosos, que começam nos anos 40, da década de 1940, a interessar-se, o interesse deles é pelas lendas que eles achavam que tinham nascido há pouco tempo. E o que eram então essas lendas? Eram as tais lendas urbanas, que seriam lendas, portanto, recentes. Nós teríamos, por um lado, as lendas antigas, que estavam divididas em subgéneros, como lendas etiológicas, lendas sobrenaturais, lendas históricas, etc. E depois haveria um novo grupo, um novo subgénero, muito mais recente, o das lendas urbanas, ou lendas modernas, ou lendas contemporâneas. Bom, e vamos lá ver.
Eu queria agora aqui compartilhar. Vamos lá ver. Estão a ver? Sim, sim. Sim, pronto. Bom, eu vou passar aqui por cima disto, porque nós não vamos ter tempo para estas coisas. Eu tenho sempre o problema de falar demasiado. Portanto, vamos passar. Eu tinha aqui uma, umas definições que são tiradas daquele que é o primeiro livro e que, ao que eu sei, o único livro escrito em Portugal sobre as lendas urbanas e que começa logo pelo título a mostrar os problemas que tem, não é? O livro chama-se Mitos Urbanos e Boatos. A expressão mitos urbanos ou lendas urbanas surgiu no final dos anos 70 nos Estados Unidos para designar pequenas histórias com argumentos fantásticos, muitas vezes macabros, difundidos à margem da comunicação social. Os protagonistas são quase sempre pessoas normais que se movem em cenários realistas e facilmente identificáveis. Isto é, cenários modernos das cidades. Escolas, hotéis, autoestradas, centros comerciais. Apesar de lhes dar nome a urbanidade, isto é, lendas urbanas, não lhes serve obrigatoriamente de palco. Remete apenas para as sociedades modernas, cujo emblema são as cidades. Portanto, não quer dizer que não se possam contar fora das cidades, uma vez que a sociedade contemporânea acaba por se expandir também pelas próprias aldeias, pelas zonas rurais. Quando se dizem lendas urbanas, é para dizer lendas, no fundo, que têm a ver com a vida contemporânea. O sucesso destes relatos à escala mundial mede-se na proporção direta da sua simplicidade e na carga simbólica das narrativas. Inspiradas nos contos tradicionais, os mitos urbanos souberam adaptar-se aos medos dos interlocutores modernos, mais tementes da existência de ratos gigantes no convento de Mafra ou de crocodilos nos esgotos de Nova Iorque. Isto aqui são dois exemplos de lendas que se contam, uma sobre o convento de Mafra em Portugal, outra sobre os crocodilos que existiriam nos esgotos, isto é, com o termo usado no Brasil, nos bueiros nova-iorquinos, que de figuras, portanto, as pessoas estão mais tementes, as pessoas que contam estas coisas, hoje estão mais tementes da existência destes seres do que de figuras ancestrais como o lobo mau ou o bicho-papão. Quer se destinem a suscitar um fascínio lúdico ou a provocar angústias reais, estas histórias recorrem a acontecimentos insólitos para criar um clima de inquietude latente que, no limite, pode levar ao pânico. Bom, eu tinha aqui um parênteses para arrumar os conceitos e esclarecer a terminologia, vou passar por cima disto. Como veem, esta autora mistura alegremente mitos com lendas, boatos, uma vez que o título do livro é Mitos Urbanos e Boatos, e ela utiliza a expressão mitos urbanos ou lendas urbanas indistintamente como se fossem sinónimos. Bom, eu tinha aqui uma explicação, não vale a pena, aliás, até ontem, já não sei, ontem, anteontem, na comunicação da Alexandre, ela já falou sobre isto. De qualquer forma, mitos e lendas não são a mesma coisa, embora na linguagem dos não especialistas, como se vê na obra de Susana André, sejam muitas vezes usados como sinónimos, no sentido de histórias contadas como verdadeiras, mas que não são. Bom, e então que características terão estas lendas chamadas urbanas que as distingam das outras lendas, as lendas antigas? Desde 1942, aliás, verdadeiramente desde 41, os autores têm-se debruçado sobre esse assunto.
E a primeira característica que desde o início sempre apontaram é a criação moderna destas lendas, o terem sido criadas numa época posterior ao fim do século XIX. Esta característica foi frisada desde o que é considerado o primeiro estudo sobre a matéria, embora tenha tido muito pouca difusão e impacto, o artigo de uma autora francesa, Marie Bonaparte, que para quem sabe alguma coisa de psicanálise, é a Marie Bonaparte, psicanalista, aquela que é responsável por Freud ter conseguido fugir aos nazis e ir para Londres, que em 1940 publica um artigo chamado The Myth of the Corpse in the Car. Ela própria começa logo por lhe chamar myth, aquilo não é myth nenhum, é uma lenda. Não vou explicar o que é isto, isto é uma coisa que os autores posteriores chamam o roubo do cadáver da avó, e que a avó, o corpo de uma pessoa que foi posto, um corpo morto, que é posto num carro para transportarem o corpo às escondidas, e depois o carro é roubado e desaparece o cadáver. Portanto, e as pessoas que se transportavam o cadáver ficam com o problema de como é que vamos explicar agora que a nossa avó morreu e não, porque não temos cadáver para mostrar, não é? Bom, muito maior difusão. E ela já fala, isto são coisas que ela recolhe em na época, em 1940 e 41, há versões, por exemplo, que ela recolhe de pessoas que ouviram contar estas histórias em épocas muito recentes. Muito maior difusão e consequente influência tiveram outros artigos de autores dos Estados Unidos publicados nos anos seguintes, na mesma revista, entre 1942 e 1944. São estes três artigos de Beardsley e Hankey, The Vanishing Hitchhiker, em 42, em 41, em 43, outro artigo dos mesmos, A History of the Vanishing Hitchhiker, e, finalmente, no ano seguinte, um outro artigo de Jones, Hitchhiking Ghosts in New York. E eu agora aqui vou parar a partilha porque queria mostrar-vos já agora, se eu conseguir descobrir onde é que tenho isto da pobre da Mary Bonaparte. Eu tenho uma fotocópia, mas infelizmente agora não. Eu estive a arrumar isto e agora não encontro. Bom, mas vou mostrar as minhas duas. Está aqui. Que é este artigo. Vou tentar pôr menos luz. Este artigo de Mary Bonaparte, isto que eu tenho aqui, portanto, repito, é apenas uma fotocópia, publicado numa revista durante a guerra. The Myth of the Corpse in the Car, by Marie Bonaparte, Princess of Greece. Se faz favor. Porque ela, além de ser outras coisas, era descendente do Napoleão Bonaparte, não é? Bom. E depois vou mostrar aqui as minhas joias, como é que se diz, os meninos dos meus olhos, que são os 2 volumes daquela revista do California Journal, onde estão publicadas em 42 e em 43 esses primeiros artigos, que são, esses sim, aqueles que verdadeiramente se tornaram, pela sua difusão, se tornaram famosos e importantes para a difusão desta ideia de que havia umas lendas que só existiam, que tinham nascido na atualidade e que eram, como direi, e que eram claramente, pelas suas características, eram coisas modernas. Que é este artigo
The Vanishing Hitchhiker, e depois o segundo artigo no ano seguinte, A History of the Vanished Hitchhiker. Eu tenho que fazer o testamento antes de morrer, terei que fazer o testamento para ligar algumas coisas, e uma destas são estes 2 volumes, que eu acho que são os únicos que existem em Portugal, os únicos exemplares que existem em Portugal desta revista, desta época, portanto, destes 2 anos, não é? Porque esta revista, enfim, durou ainda muitos anos e tal. Bom, muito brevemente, digamos, uma explicação do que é que eles estudam nestes 3 artigos. Estes 2 senhores, aliás, esta senhora e este senhor, eram recém-licenciados em Antropologia pela Universidade de Berkeley e começaram a estudar uma lenda que eles tinham começado a ouvir, e que era uma lenda em que uma pessoa pedia boleia, ou como dizem no Brasil, pedia carona, ou melhor, uma pessoa estava a guiar um automóvel e depois na rua, na estrada, aparecia uma outra pessoa que pedia boleia. A pessoa que ia ao volante dizia sim, sim, entra, e depois, em determinado momento da história, depois isto muda consoante os subtipos, porque esta lenda tem vários subtipos, é uma lenda muito complexa, muito variada, digamos. No meio do caminho, como diz o título em inglês, The Vanishing Hitchhiker, o Hitchhiker, que é o que pede boleia, desvanecia-se, isto é, desaparecia dentro do automóvel em andamento. E, portanto, percebia-se, ou melhor, a pessoa que lhe tinha dado boleia percebia que tinha dado boleia a um fantasma. Bom, eles conseguem recolher perto de 100 versões, e na esmagadora maioria das versões havia automóveis. E eles partiram da ideia de que, bom, se tem automóveis, é porque isto é uma coisa moderna. Ou seja, é uma lenda criada há muito pouco tempo. Nós tivemos a sorte de descobrir não só uma lenda nova, mas uma lenda que se está a comportar em termos de variações, de variação, de variabilidade das versões, tal e qual como a tradição antiga. Portanto, eles conseguiram muitas versões, as versões são praticamente todas dos Estados Unidos, há poucas do México, de lugares até perto da fronteira com os Estados Unidos, há uma versão do Havaí. Penso que eles não têm versões de outros países. Mas pronto, mas eles mostravam que, na verdade, aquilo variava muito. Eles consideram a existência de 4 subtipos diferentes. A história varia muito, ou seja, esta lenda tornou-se uma lenda verdadeiramente tradicional, só que é uma lenda moderna. É uma coisa que começou agora. Isto, para alguém que tinha acabado de se licenciar em antropologia, deve ter sido uma coisa excelente, não é? Conseguir mostrar o nosso trabalho, que nós agora vamos fazer no futuro, é um trabalho que que não se vai limitar a estudar aquelas coisas bafientas do século XIX, uma vez que, enfim, a tradição oral, em termos, por exemplo, de canções, de baladas, etc., nos Estados Unidos, em 1940, já era uma coisa, pois, muito parecida, com certeza, com aquilo que é hoje a tradição em Portugal. Ou seja, estas coisas mais antigas estão claramente a morrer. Bom, no segundo artigo, eles vão, no ano seguinte, os mesmos 2,
autores vão voltar a este assunto e vão frisar muito como isto é uma coisa moderna, etc. Bom, aquela revista era muito conhecida. E havia um senhor em Nova Iorque que não era especialista de nada, ele era professor de inglês e está num colégio e os alunos. Estávamos durante a guerra, havia coisas muito mais interessantes com que os alunos se interessassem do que estar a estudar literatura inglesa e PCT, como, enfim, às vezes se chama aqui a disciplina, não é? Práticas de construção textual, e vamos escrever bem, sem erros e tal. E ele então teve uma ideia brilhante. Os alunos gostam de coisas sobrenaturais. Então eu vou dizer, olha, recolham as lendas sobre fantasmas que vocês conheçam. Isto porquê? Porque ele, este senhor Jones, tinha lido o outro artigo nos anos anteriores, em 42, e tinha dito isto é interessante, olha, isto é interessante, isto é uma coisa, fantasma a desaparecerem de automóveis, não é? Isto deve ser uma coisa interessante. E pediu aos alunos para recolherem. Aliás, alunas, porque ele era um colégio só de meninas. E os alunos começaram a recolher, aquilo teve muito sucesso, e teve um sucesso que ele não esperava por uma característica, que ele descobriu. É que aquela lenda não era moderna. Sim, havia versões com automóveis, mas também havia versões em que a boleia era pedida ou numa carroça, a uma carroça que passava, alguém que vai com uma carroça e vem uma pessoa que lhe pede boleia, ou então pessoas que vão a cavalo e alguém pede boleia, monta no cavalo e depois acontece a mesma história, a pessoa desaparece, o tal ser vivo, que parecia ser vivo e que afinal é um fantasma, desaparece no meio da viagem, ou seja na carroça, ou seja no cavalo. E, portanto, ele apercebe-se de que isto, afinal, ao contrário do que eles estavam a pensar, aqueles senhores da Califórnia, isto é uma coisa que provavelmente esta lenda de que eles estão a falar, digamos, frisando tanta modernidade desta lenda, é afinal uma coisa que deve ser mais antiga. Na verdade, as versões que ele recolhe, enfim, o que os alunas recolheram são versões de pessoas que as ouviram no século XIX, o mais tardar. Mas, bom, carroças há durante séculos e séculos anteriores. Portanto, ele põe a hipótese, e muito bem, de que aquela lenda The Vanishing Hitchhiker, a pessoa que pede boleia e se desvanece, é que eu, que já escrevi algumas coisas sobre isto, propus que em português se chamasse o fantasma que pede boleia, ou o fantasma que pede carona, portanto, ele percebeu que aquela lenda, aquelas versões com automóveis, eram apenas a adaptação à modernidade, às circunstâncias que as pessoas que contavam a lenda conheciam, portanto, a facilidade, a generalização dos automóveis nas cidades, era, portanto, apenas uma adaptação à modernidade de algo muito mais antigo. Bom, e agora, vamos então, eu vou passar aqui. Depois, enfim, há aqui várias coisas, nomeadamente a obra deste senhor de Vanishing, de Brunvand, The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings, que em 1981 lança no grande público não só a terminologia lendas urbanas, mas o enorme interesse por elas. E desde então são variadíssimos autores que se debruçaram, desde 81, pelo menos, sobre as lendas urbanas e que têm tentado, por um lado, estudá-las, recolher o maior número possível de versões possíveis e, ao mesmo tempo, defini-las.
encontrar as características que diferenciariam este subgénero, as lendas urbanas, em relação às outras lendas, as lendas antigas. A primeira característica que todos apontam é aquela que já vimos com o Beasley e Henke, que é a época recente da criação de tais lendas. E vamos ver aqui uma outra lenda, que é a lenda do roubo de órgãos, do roubo, ou melhor, do rapto de pessoas para transplante de órgãos, para tráfico de órgãos, que é uma lenda que com certeza toda a gente já ouviu falar. Portanto, pessoas normalmente, pessoas, digamos, vulneráveis, como por exemplo uma criança, são raptadas, e depois aparecem, o cadáver delas aparece com uma parte do corpo a menos. Podem ser os rins, o coração, etc. E a ideia é, claro, elas foram raptadas por pessoas ricas, ou melhor, por pessoas, por delinquentes que vão vender esses órgãos a pessoas ricas que precisam desses órgãos para transplantes. Tenho aqui uma versão de uma antiga aluna minha da faculdade, de um aluno, perdão, ele é que era aluno da faculdade, a aluna não, uma versão recolhida em 2006 por um antigo aluno meu, de uma menina, Rita de Figueiredo Damásio, natural de Olhão, tinha 18 anos. E diz ela, isto foi quando andava no ciclo. O ciclo é o ciclo preparatório, em que os alunos têm normalmente 2 anos, 12 anos, 13 anos, e, portanto, isto seria uma coisa que teria sido ouvida por ela 6 anos antes. Ou seja, entra perfeitamente na questão das lendas contemporâneas. Isto foi quando eu andava no ciclo, quando era pequena. Ouvia dizer, e muitos colegas meus contavam, que havia uma carrinha branca que andava a rondar as escolas, os ciclos e as primárias, as escolas primárias, para raptarem crianças para tráfico de órgãos. E pergunto ao coletor, e alguém viu essa carrinha passar, ou assim? Sim, muitos dizem que viram. Algumas coisas são inventadas, outras não, nunca se sabe. E pergunto ao coletor, então, achas que essa história é verdade? Que passava mesmo uma carrinha que roubava órgãos? E a menina responde, sim, acho que também nessa altura se ouvia muito falar em tráfico de órgãos. E as pessoas andavam assustadas. Então, eu ouvi muitas vezes essa história, ou foi num certo tempo, depois isso foi esquecido. Há quanto tempo? Devia andar por aí no 7º ano, 8º ano, portanto ela agora terá ouvido isto quando andava no 8º ano. O 8º ano, normalmente uns têm como 15 anos, 16 anos, portanto isto seria uns 2, 3 anos anteriores ao momento em que esta rapariga está a contar a sua história. Mas foi em Olhão que eu vi esta história? Sim, sim, foi em Olhão. Bom, eu tinha aqui uma versão que mostra que isto se contava, isto conta-se por todo o mundo. E compensei que estivesse cá a Karen, eu trazia uma versão que foi recolhida no Alto do Cruzeiro, no interior do estado de Pernambuco, mas enfim, como estamos muito atrasados na hora, eu vou passar para a frente e vamos passar para uma versão em que em 1768 se conta a mesma lenda. É preciso ter em conta que o transplante de órgãos só se começa a ser possível de ser feito na década de 1930. Portanto, esta lenda é daquelas que parece ser moderna, não só porque se conta agora e tem muito a ver, sim, sim, eu vi isto, eram os automóveis que paravam em frente da escola, raptavam as crianças, mas além disto, era uma coisa que obviamente só pode ser de agora. Se os transplantes são de 1930, a lenda não pode ser anterior a 1930. Erro. Em 1761 e 8, em Lyon,
na França, houve uma revolta popular. Conta um espectador contemporâneo. Às 4 da tarde, umas 2.000 ou 3.000 pessoas das classes mais baixas juntaram-se junto à escola de medicina que ocupa o edifício que pertence ao Colégio dos Oratorianos. Aconteceu-me passar por esse ajuntamento, acompanhando o intendente. Parei e perguntei a razão dessa perturbação da ordem pública. Responderam-me que os cirurgiões daquela escola andavam a raptar crianças. Uma grande parte da população acredita que no Colégio dos Oratorianos está escondido um príncipe que só tem um braço e que todas as noites uma criança é raptada nas vizinhanças e lhe cortam um braço para se ver se serve ao dito príncipe. Como o braço não cola, não se consegue fazer o transplante, pois é necessário, na próxima noite, matar outra criança a ver se o braço dessa nova criança consegue ser enxertado no príncipe. Mais tarde, a escola foi invadida pela multidão, a multidão que cercava a escola. Multidão essa que, ao encontrar um esqueleto dos usados para estudar anatomia, ficou ainda mais furiosa e incendiou o edifício. A polícia interveio e disparou, tendo morrido 6 pessoas e ficado feridas gravemente 25. Nenhuma criança, viva ou morta, foi encontrada na escola de medicina. É exatamente a mesma coisa em 1768. Há novas versões disto. Esta aqui é conta-se no século XVIII, pois esta aqui é em Roma no século V, e esta aqui que passemos para ela para ser mais rápidos, em que o autor latino Plínio o Velho, na sua História Natural, obra datável de cerca de 77 depois de Cristo, diz o seguinte, referindo-se à lepra. Inicialmente, esta doença era própria do Egito. Sempre que ela atacava aos reis daquele país, tinha efeitos particularmente fatais sobre o povo, pois, para tratamento dessa doença, era costume acrescentar sangue humano à água dos banhos de imersão tomados pelos reis. E o sangue humano era tirado, como aliás se conta um pouquinho antes nesta versão sobre Constantino. Constantino, que é imperador de Roma entre 306 e 337, sofre de lepra e uns sacerdotes pagãos aconselham-no a procurar curar-se tomando banho no sangue de crianças. Mas a sua compaixão não o deixa seguir esse conselho, manda embora as crianças e assim tinham sido trazidas para ser suas vítimas e as respectivas mães. Portanto, aquilo que nós estamos a ver em todas estas versões, desde a versão do princípio do século XX em Olhão até esta versão de Plínio, de Constantino, que explica um pouquinho melhor a de Plínio, porque a de Plínio não diz o sangue humano de onde é que é tirado o sangue, não é? Que se juntava ao banho de imersão dos faraós. Mas, enfim, no contexto da lenda, destas versões, a gente entende que quem seria, que o sangue humano que seria posto na água seria o sangue de crianças, porque era considerado o mais puro, e que portanto faria mais resultado para tratar a lepra. Bom, temos, portanto, que a modernidade das chamadas lendas urbanas é ilusória. Esta lenda aqui, que é claramente uma lenda que parece muito moderna, é apenas a aparência moderna desta lenda é apenas fruto da adaptação dessas lendas antigas às circunstâncias modernas e às características da sociedade contemporânea. Eu não digo que não haja lendas criadas modernamente, mas como é que nós podemos reconhecê-las? A modernidade pode ser só uma aparência,
fruto da adaptação de algo muito antigo às circunstâncias atuais. Muito brevemente, três características que são apontadas pelos estudiosos como próprias, exclusivas das lendas urbanas. A segunda característica apontada pelos estudiosos como própria das lendas urbanas e que as distinguiria das lendas antigas seria a sua grande relação com as pessoas que as contam, com as suas preocupações, os seus medos, o modo sério e não lúdico como as pessoas encaram estas lendas. Nem é preciso dar exemplo nenhum. Já vimos como em 1768 aquelas pessoas olhavam para esta lenda que nada tem de moderno, olhavam para aquilo verdadeiramente, aquilo que tinha a ver com os seus medos, não é? Os ricos não só nos exploram, e a nós e aos nossos filhos, mas exploram-nos até do ponto de vista corporal, não é? Mas só mais um exemplo, este tirado das lendas das Moras Encantadas de Ataíde de Oliveira, publicada em 1898, é um autor do Algarve, e que conta aqui uma versão de uma lenda de Mora Encantada, em que vamos encontrar exatamente esta mesma ligação de quem conta a história e de quem a ouve e das pessoas à história, coisa que dizem, enfim, aqueles que defendem que as lendas urbanas existem, dizem que é uma coisa própria das lendas urbanas. Vamos encontrar exatamente o mesmo nesta versão de uma lenda que nada tem de moderno. As lendas de Moras Encantadas são coisas que, no mínimo, provêm da Idade Média, no mínimo, enfim. Em uma noite de agosto, certo artista aqui é no sentido moderno do operário, um artista desta vila, isto é, Lolé, já falecido, tomou o caminho da casa de seu pai em Valdecães, seguindo a estrada que sai em frente da igreja de Santana, em cujas proximidades a afirmação afirma estar encantada uma moura. Teria o artista dado uns 100 passos, viu na sua frente uma cabra. Era meia-noite. O nosso homem, supondo fosse algum animal estremalhado do rebanho, quis agarrar a cabrinha, mas esta escapou-se ligeira como uma gazela. Aborrecido e intrigado com os movimentos ligeiros do animal, quis fazer uso de uma bengala, dando-lhe uma pancada. A cabra, porém, fez-lhe frente, e dos seus olhos saíram 2 fachos de luz radiante, como 2 archotes em ala. Então conheceu o artista, que tinha na sua presença uma moura encantada, que costumava por ali aparecer, segundo ouvira dizer a seus avós. Pernas para que te quero. Pôs-se de corrida para a casa do pai e foi cair entre as portas, exausta de forças e sem poder articular palavra. Felizmente acudiram-lhe a tempo. Nunca mais o artista por ali passou a deshoras, isto é, demasiado tarde, e até morrer contou esta história a centenares de pessoas. Aquilo que acontece, a ideia que tinham os estudiosos das lendas urbanas sobre as lendas antigas é que muitas vezes as lendas antigas eram recolhidas e publicadas como resumos. Não eram transcrições, nem pouco mais ou menos daquilo que diziam os informantes. E, no fundo, as pessoas que publicavam as lendas interessavam-se apenas pela história, pela ação. E não contavam, por exemplo, todos estes pormenores do medo que fez à personagem e à pessoa a quem aconteceu esta história e como isto, enfim, alterou a vida desta pessoa durante todo o resto da vida. A terceira característica apontada pelos estudiosos seria o gosto das lendas urbanas por temas violentos, sangrentos, que as distinguiriam das lendas antigas. Como é que ela se chama? A Susana André fala precisamente disso naquela
as definições, portanto, os temas violentos, sangrentos, bom, isso seria próprio das lendas modernas e não das lendas antigas. Bom, ora, não é bem assim. Quando nós começamos a olhar para as lendas antigas, temos, por exemplo, aqui esta versão de uma lenda também de Moura Encantado, ou seja, uma coisa que no mínimo vem da Idade Média, da Alta Idade Média, recolhida por Leite Vasconcelos nos anos, eu penso que é nos anos 30, não está indicado aqui na versão, mas eu penso que é nos anos 30. Aliás, ele morreu em 1940, ou isso, portanto, tem que ser anterior a 1940. No sítio da Mortilheira, a 1 quilómetro a noroeste de Mértola, que é no Alentejo, no sul de Portugal, passou uma vez um homem e viu uma cobra, da cinta para cima, moira encantada. E esta ofereceu-lhe figos secos num capacho. Isto é, havia um tapete no campo, os figos que tinham sido apanhados das árvores estavam a secar em cima desse tapete para os conservar, e estava ali uma mulher, no meio de um ermo, num lugar, enfim, onde não deveria haver gente, muito menos uma mulher sozinha, e a mulher oferece-lhe figos. E o homem, pois, tomou a medo alguns e levou-os, os figos. Quando chegou a casa, iam transformados em moedas de ouro. Ou seja, uma coisa que não vale nada, figos secos, tinham-se transformado em moedas de ouro. A esposa ralhou com ele por não ter trazido mais. O homem saiu, voltou lá ao lugar, passou pela cobra e disse-lhe que ia ao campo, porque se tinha esquecido uma coisa. Não te esqueceste, não. O que tu querias era mais figos, mas já não há. Leva, porém, daqui qualquer coisa. E ela estava costurando. E o homem tirou do açafate, do cestinho da costura, das coisas que ela tinha. Ela devia ter botões, agulhas, pedaços de pano, linhas. E o homem tirou do açafate uma tesourinha com cabos de ouro e pedras preciosas. E ao chegar a uma ladeira, caiu, espetou a tesoura no peito e morreu. Bom, violento e sangrento. Finalmente, a última característica que é costume apontar própria das lendas urbanas é o golpe de teatro que se verificaria sempre no final das lendas urbanas. E que não existiria, portanto, nas lendas antigas. É verdade que em muitas lendas há esse golpe de teatro no fim dessas lendas urbanas. Por exemplo, no tal lenda do Vanishing Hitchhiker, o fantasma que perde boleia, de que eu vos falei, que é a primeira lenda estudada por aqueles três estudiosos da América do Norte, da Califórnia e de Nova Iorque. Bom, e aí, claro, há sempre o golpe de teatro, porque aquilo que é próprio. Esta lenda é uma lenda muito complexa, tem 4 ou 5 subtipos, mas em todos eles acontece uma coisa: alguém encontra outra pessoa, pensa que essa pessoa está viva e no fim da história entende que não, que a pessoa era um fantasma. Portanto, é verdade que há aí esse golpe de teatro claríssimo. E vamos ver aqui um exemplo, enfim, um exemplo recolhido por uma antiga aluna minha em 2005, de uma senhora algarvia do concelho de Silves. Dizia ela: recordo-me que aqui há uns anos, uma rapariga que o pai tem um restaurante em Albufeira, e ela foi para a discoteca, que era a discoteca Cadoc, que era uma discoteca que na altura havia muito famosa ali na região da Albufeira. E ela foi para a discoteca com o namorado, de motocicleta. E à volta para casa tiveram um acidente. Ela morreu, morte instantânea. Ele foi para o hospital muito mal. E então diz que, a partir daí, passava os autocarros na estrada
E diz que via uma rapariga a pedir boleia. E diz que eles paravam e levavam-na. Ela entrava dentro dos autocarros e ela diz que quando chegava à curva onde é que ela tinha morrido, diz que dizia: ai, foi aqui que eu morri. E desaparecia. Não conseguia passar daquele sítio para seguir viagem. Isto parece, obviamente, com os automóveis, a gente imagina, sim, isto é uma coisa, como dizia o autor, como dizia o Jones nos anos 40, isto também há com carroças, portanto pode ser que haja versões muito antigas. Bom, ele não sabia, uma coisa que foi descoberta muito mais tardiamente, que uma versão exatamente desta lenda tinha sido recolhida no princípio do século XVII. E é isso que nós temos aqui, um resumo feito no artigo deste senhor, Sven Rosen, de um excerto de um livro chamado Sobre os Meteoros, que é um manuscrito deste autor sueco, Johan Petri Klint, terminado o manuscrito em princípios do século XVII, e Klint faleceu em 1608, portanto isto não pode ser anterior, não pode ser posterior a 1608. E conta a história. Isto aconteceu em fevereiro de 1602, diz Clint, designando o seu informante na margem do manuscrito como sendo um homem chamado Eski Larsson. Quando as pessoas regressavam da Feira da Candelária, 2 de agosto, 2 de fevereiro, em Västergötland, na Suécia. Entre essas pessoas que vinham de trenó da festa, havia um pastor protestante que voltava à casa juntamente com 2 lavradores no trenó. Deduzo que fosse um trenó, embora Clint não diga em que tipo de veículo viajava. Isto é o senhor que publicou o resumo que está a dar estas explicações. Na estrada para Vadstena, viram uma rapariga sozinha, descrita como uma criada, que lhes pediu boleia. Era muito bonita. Portanto, eles pararam e deram-lhe boleia. Dali a algum tempo, chegaram a uma estalagem onde decidiram comer alguma coisa. E o pastor protestante e os pastores amavelmente ofereceram à rapariga, os lavradores, amavelmente ofereceram à rapariga pedaços de pão. Mas ela pediu de beber. O pastor disse à empregada da estalagem que queria um jarro de cerveja. Mas quando o jarro se chegou, o que continha era malte. Só malte. A empregada voltou a ir buscar a cerveja, mas desta vez o jarro veio cheio de bagas de árvore. Então a empregada pediu-lhes que fossem com ela e vissem com os próprios olhos que ela, na verdade, tirava cerveja do barril, isto é, não estava a brincar com eles. No entanto, quando regressaram à mesa, o charro estava cheio de sangue. E depois agora há uma transcrição do manuscrito. Ficaram aterrados e confusos. A criada, isto é, a rapariga que tinha pedido boleia, disse: não me perguntam o que é que isto significa. O pastor protestante perguntou e ela disse: este ano vai haver boas colheitas e é por isso que o jarro no início está cheio de malte, que é escuro, como a terra. Haverá muita fruta nas árvores e daí, da segunda vez, o jarro vir cheio de bugalhos das árvores. Mas haverá muitas guerras e peste e daí o jarro vir, na terceira vez, vir cheio de sangue. E dito isto, desapareceu. Esta, só para terminar, esta versão da sueca é uma versão de um subtipo da mesma lenda, do fantasma que pede boleia, mas é uma mesma lenda a que não pertence aquelas versões que hoje mais se contam, que é do alguém entra num automóvel e depois desaparece do carro em andamento. Há outros subtipos, este é um outro subtipo que também se conta com automóveis e carros em andamento, isso, mas em que o fulcro
digamos, da história está no facto de que a pessoa que pede boleia vem para profetizar qualquer coisa. Há, por exemplo, versões. Não conheço nenhuma versão portuguesa, não sei se há versões brasileiras. Não conheço nenhuma versão portuguesa. Mas há muitas versões de muitos países. Por exemplo, há versões em que quem pede boleia é um homem vestido com um ar assim hippie, com um fato branco e umas longas barbas e não sei o quê, e depois vem a meio da viagem, começam a conversar e o homem diz: você que está ao volante do automóvel deve converter-se, o fim do mundo está próximo, o senhor irá para o inferno. E a meio da viagem, depois de dizer estas coisas, ele desaparece. E depois, enfim, a pessoa começa a pensar: se calhar eu dei boleia a Jesus Cristo, que me veio dar esta profecia, esta explicação de que em breve haverá o fim do mundo. E só para terminar, o que é que eu acho, depois de olhar para estas, digamos, analisar brevemente estes vários características que se costumam apresentar como próprias exclusivas do subgénero das lendas urbanas, é que elas não são exclusivas das lendas urbanas. Eu só falei de lendas, portanto, outras lendas em que apareciam as mesmas características, mas lendas, embora lendas, enfim, que toda a gente diria que são antigas, mas as mesmas coisas acontecem nas lendas, nos contos, por exemplo, não é? Ainda ontem falámos em contos extremamente sangrentos, não é? Que nada tem, digamos, contos que, aliás, muitas vezes, enfim, foram cantadas até épocas relativamente recentes a crianças e que, portanto, não têm nada a ver com o facto de o aspecto sangrento e violento é próprio da tradição moderna das lendas, das lendas urbanas. E pronto, era só isto. Eu alonguei, mas que falei quase 2 horas, se é que não falei. Não, 2 horas acho que não, falei 1 hora e meia. Mas pronto, olha, é assim. Eu tenho sempre tendência a falar demasiado. Ora, E pronto, se querem perguntar alguma coisa, perguntam, mas o melhor é a gente deixar entrar a Terezinha e depois se as pessoas quiserem dizer alguma coisa, no fim, para a Terezinha não ter que estar agora ali a esperar mais tempo do mas eu que penso já que tem aqui esperou. alguém que queira fazer se calhar uma perguntinha já, não é? Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, eu vou atrasar alguém. Por- O próximo orador ainda não chegou. O próximo orador está, mas pode esperar 5 minutos. Faz favor, doutor Rubinho Brazão. Professor José Joaquim, a literatura tradicional oral permite uma leitura do povo que somos. São lendas, são coisas nossas que escaparam, por serem orais, ao visado da Comissão de Censura, que até fiscalizava as quadras populares que correram de boca em boca nas feiras. Permite uma leitura do imaginário, da mente, do literário, do linguístico, do humano,